O Mateus já colocou aqui, né, o tema que será abordado essa noite, que é o quarto selo. Ao longo desses sermões que eu venho pregando, já está com um tempinho, a gente está estudando sobre os selos, né? E os 4 primeiros selos, eles falam justamente dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E a gente entende, a Bíblia deixa claro, na verdade, que quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco, juntamente com o seu cavaleiro, e a palavra de Deus diz que eles saíram vencendo para vencer. Isso representa a igreja de Cristo, que nasce da pregação dos apóstolos e que mantém a pureza espiritual, né? Os ensinos corretos da Bíblia. Logo após o primeiro selo, vem o segundo selo, e o cavalo agora, que era branco, se torna vermelho, da cor de sangue, representando um período em que a igreja sofre perseguições, é uma igreja que sofre muito, muitas pessoas presas, muitas pessoas têm o seu sangue derramado, muita gente morre, e este é o segundo selo. Depois daí, depois do cavalo vermelho, juntamente com o seu cavaleiro, abre-se o terceiro selo e surge um cavalo negro, preto, com o seu cavaleiro. E isso representa o quê? Um momento em que a doutrina da palavra de Deus foi contaminada. Ensinos pagãos entraram dentro do cristianismo. E eu posso aqui colocar 2 ensinos, né? A adoração de imagens foi um, e o outro, a questão da imortalidade da alma, né? Que muitas pessoas pregam aí, que quando você morre, a sua alma permanece por aí vagando, e você não encontra isso em lugar nenhum na Bíblia. Pelo contrário, quando você vai para Gênesis, Deus diz que se o homem comesse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria com ele? Certamente morreria. Até que surge Satanás e diz: não, se você comer, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser tão inteligente, tão sábio como Deus é. E aí a pergunta que fica: quem é o mentiroso da história? Deus ou o diabo? Porque se você morre e a tua alma fica vagando por aí, então Deus é um maior mentiroso, porque Deus disse que você ia morrer. Ou Deus é mentiroso, ou o diabo é mentiroso. Quem vocês ficam? Quem você escolhe? Quem é o mentiroso da história? Deus ou Satanás? Fica fácil. E se você vai para a Bíblia, você até encontra respostas de quem é aquele espírito que aparece. A Bíblia diz que é do próprio Satanás e de seus anjos, personificando aquele ente querido que morreu. Então essas coisas entraram dentro da igreja, que é um outro elemento que entrou na igreja: o domingo, a guarda do domingo, algo pagão que entrou dentro da igreja, pagão, né? Reverencia o Deus Sol. A Bíblia chama sábado, dia santo, separado, exclusivo, dia de santificação, dia de celebração, memorial da vida, e isso foi tirado. Por isso que o cavalo agora, que foi manchado pelo sangue dos mártires, se tornava negro, porque a doutrina foi contaminada. A doutrina entrou dentro da igreja. Infelizmente, esse foi um período. E agora a gente vai para o quarto selo. Eu peço a você, encarecidamente, que abra a sua Bíblia em Apocalipse 6, capítulo 6, a partir do versículo 7. Amém? Todo mundo achou? Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, eu vou pedir à igreja, que é um assunto muito delicado que nós iremos abordar essa noite, né? As mamães ali não precisam se incomodar,
Mas quem puder, eu vou convidar a igreja para a gente ficar de joelhos aqui, para a gente fazer uma oração, porque a gente vai falar de um assunto muito complicado, né? E todas as vezes que um assunto delicado é falado no púlpito, o diabo faz de tudo para atrapalhar. Tomara que o microfone segure, mas a tendência é que ele descarregue, e vai descarregar várias vezes. Mas Deus está no controle. Prepara a pilha aí, qualquer coisa vai comprar ali no Valsivo ali, lá, 2 pilhas, já que não farrapa de jeito nenhum aqui, né? Não falha. Então vamos ficar de joelhos para a gente fazer a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse início de ano, em que o Senhor tem nos dado o privilégio da vida. Obrigado por nos conduzir até esse momento. Pai, que o Senhor venha atender os pedidos, mais uma vez, que foi feito essa noite. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para que possamos falar, sabedoria para que possamos ouvir, sabedoria para que possamos testemunhar. Nos dá força, Senhor Deus, para nos desviar dos nossos erros, dos nossos pecados, pois sabemos que sem a Tua força jamais iremos conseguir vencer. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas casas, das nossas famílias. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessa igreja, dessa cidade, desse estado, desse país, desse mundo. Porque sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça, estamos perdidos. Por favor, Senhor Deus, nesse momento que a Tua palavra está aberta, nós iremos falar de um assunto muito importante. Mais uma vez, nós rogamos ao céu que envie legiões de anjos celestiais para que eles possam nos guardar, e que o Espírito Santo, ó Pai, venha nos dar entendimento e sabedoria, primeiramente a mim, para que eu venha falar coisas movidas pelo Teu poder, pelo poder do Espírito Santo, e para os meus irmãos, que eles possam entender a mensagem, porque é o Senhor que está dirigindo na pessoa do Espírito Santo. E nós te rogamos isso pelos méritos daquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória, que é o Teu Filho amado, o Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Então vamos lá. Vamos lá? Diz assim, ó, o quarto selo, nosso tema. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Versículo 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu aspecto, seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades, que significa inferno, essa palavra aqui em português, Hades significa inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre o quarto da terra. Ou melhor, foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Eu vou ler de novo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava-se Morte. E o Hades, o inferno, o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O que acontece aqui? Quando nós vamos analisar as cores, a primeira cor é a cor branca, pureza. A segunda cor é o vermelho, que representa guerra, sacrifício, derramamento de sangue. A terceira cor, o preto, que aqui é algo espiritual, que representa as trevas espirituais que estavam entrando na igreja.
Já a quarta cor, no texto original, é como se fosse meio esverdeado. Alguém aqui já viu uma pessoa morta, depois de alguns dias, ela fica em um estado de palidez, some o sangue daquela pessoa ali, e ela fica com uma pele totalmente diferente de uma pessoa que está com vida. Não é isso? E se você vê vídeo no YouTube sobre o ML, ela fica com um aspecto meio verde. E aquilo ali representa o quê? Que ela está num estado de morte e podridão. E quando o apóstolo descreve o que acontece nesse período da igreja, ele está dizendo que essa igreja que foi contaminada pelas doutrinas pagãs do diabo, nesse exato momento, essa igreja estava o quê? Morta espiritualmente. É uma igreja que não tinha mais a substância do espírito, porque estava sendo dirigida pelo erro, pela mentira. E o que isso representa? Quando o Império Romano caiu, as pessoas acharam assim: nossa, o Império Romano caiu, estamos livres. Mas será que o mundo ficou livre? Será que o mundo ficou livre verdadeiramente do Império Romano e de suas práticas? Será? Quando o Império Romano cai, quem é que subiu ao trono e continua até hoje? Nesse período, Roma pagã cai. Roma dos Césares cai. Do Júlio César, né? Cai. Mas é nesse momento que surge uma nova Roma, agora uma Roma espiritual, que ficou conhecida como a Roma papal. A Roma religiosa. A Roma cristã. Os bispos foram colocados praticamente para governar. E a situação chegou a tal ponto que para que um rei pudesse subir ao trono, ele teria que ter a bênção do Papa. E ai daquele que não tivesse a bênção, ele não subiria. Ou subiria. Tem um caso de um rei que se recusou a receber a bênção. E ele ficou fora. E era um tempo de inverno. E estava nevando. E para ele voltar atrás, ele teve que se humilhar para poder entrar e sair daquele estado que ele estava. Não ia morrer. Para receber a bênção. E assim a história diz que ele fez. Foi olhar, recebeu a bênção e foi colocado sobre ele a coroa de rei. Mas quem governava, quem era? A igreja. E é justamente nesse período forte que surge o que eu falei aqui: Roma papal, o império dos papas. Quando você olha para o cavalo, a Bíblia descreve que ele tinha um estado de quê? De palidez. E representa o quê? A morte. A Bíblia diz que a morte, o inferno acompanhava ele. Sim ou não? Sim ou não? Não está no texto aqui, ó? Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Por que o Hades o seguia de perto? Porque se eu e você caminhar com essa doutrina aqui, que é abominável diante de Deus, será que eu vou encontrar a salvação para mim?
Não, não vai encontrar. Porque nesse momento a igreja, ela estava morta espiritualmente. Como assim? Porque a igreja estava fazendo coisas que é abominável diante de Deus. Dá para entender isso? Porque assim, ó, por mais que você viesse, que fosse à igreja, mas o que você estava aguardando não era aquilo que Deus, o quê? Deseja que você faça. Então, por isso que o apóstolo escreve que a igreja ela estava seguindo um caminho para a morte, que ela estava caminhando para o inferno. Porque a doutrina que ali estava sendo representada não era uma doutrina de Deus, mas era e continua sendo, até nos dias de hoje, a doutrina do anticristo. Irmãos, deixa eu falar um negócio com você. Foi o que Jesus disse em certa ocasião. Jesus disse que a união entre as luzes e as trevas, ele falou assim, não há união entre a luz e as trevas. Mas o que é que Satanás está querendo fazer? Está querendo unir a luz com o quê? Com as trevas. Mas não se une a luz com as trevas. É impossível. Por mais que aqui esteja escuro, mas se eu acender uma luz, o clima muda. E o que significa essa luz? Significa o conhecimento da palavra de Deus, significa o caminho que Jesus quer que você trilhe, que você ande. Jesus te mostra um caminho, te mostra uma luz para que você venha sair, mas não apenas você sair, mas você precisa falar para as pessoas. Eu preciso falar para as pessoas, nós precisamos falar para as pessoas que aquele caminho ali é um precipício e vai terminar com o quê? Com a morte. E a igreja foi contaminada com crenças pagãs, que foi estabelecida, que foi colocada por líderes corrompidos dentro da igreja. Oração aos mortos. Foi o que Jesus disse naquela parábola de Lázaro. Jesus disse que tinha um homem que era chamado Lázaro. Ele era um pobre e que ficava na calçada, não era? E tinha um rico que passava por ele e fazia o que com ele? O que fazia com ele o rico? Menosprezava, ridicularizava, humilhava ele. E diz que os dois morreram e foram para onde? Subiram. Olha a parábola de Jesus, entenda. E quando chegou lá, Lázaro foi levado para onde? Para onde ele foi levado? Para o seio de Abraão. E o rico? E ele disse, Senhor, deixa eu molhar um dedinho aqui para me colocar na minha língua. Senhor, deixa eu voltar, deixa eu voltar lá e contar para os meus parentes, para que eles se convertam e mudem de vida. Foi o que Jesus disse na parábola. Jesus disse, tá certo, vá e conte para eles. Volte lá e conte para eles, porque você vai conseguir converter eles. Foi assim que Jesus disse? Foi o que Jesus disse. Eles têm Moisés e os profetas. E se eles não ouvirem nem Moisés, nem os profetas, muito menos vão ouvir você. Acabou com o espiritualismo ali. Com o espiritismo aí. Porque se fosse permitido que alguém que morresse voltasse, nessa parábola ele deixava claro. Aí ele falou assim, olha o que ele falou. Eles têm Moisés e quem? E os profetas. Onde é que eu encontro Moisés e os profetas? Se Moisés estava morto, e os profetas também estavam mortos. Onde é que eu encontro isso? Quando Jesus disse na parábola que eles tinham Moisés e os profetas, ele está falando assim, tem a palavra, tem a Bíblia, tem um cano sagrado.
Se eles não ouvirem isso aqui, eles não vão ouvir ninguém. Acabou com o espiritismo. Para quem tem fé, para quem estuda a Bíblia. Acabou. Jesus deixou claro, ó, eles têm a Bíblia. Eles não precisam que você volte lá do mundo dos mortos para contar para eles que não está bom para você aí, não. Morreu, acabou. Mas para aqueles que têm vida ou estão com vida, a esperança, ó. O que é que tem aqui para eles? Moisés e os profetas. Mateus, hoje Lucas, Marcos, Paulo, João, Pedro, Tiago, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E os 5 livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés. Quando você abre lá em Êxodo, os 5 primeiros, conta lá, com Gênesis, desculpe. Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, o que mais? Os 5 primeiros, Moisés escreveu, depois foram os profetas. Aí Deus dizendo, olha, eles têm a Bíblia. Se eles não derem ouvido à Bíblia, não vão dar ouvido a ninguém. Mas a oração aos mortos é algo que é celebrado. Tem um dia, 2, que serve para isso, mas também tem outros dias. Tem de 7 dias, tem de 1 mês, tem de 1 ano, mas dentro da Bíblia é o quê? Está acendendo uma vela para o diabo. Não é para Deus. No dia que meu avô faleceu, eu acho que foi, não lembro se foi a missa de 7º dia, ou foi a missa de 1 mês que fizeram lá no centro. Aí falaram para mim, mas você não vai? Vou fazer o quê lá? Eu vou fazer o que lá? Se eu sei que diante de Deus, aquele ritual que está sendo feito ali é abominação, o que é que eu vou fazer ali? O que é que eu vou fazer ali? Rasgar o conhecimento que Deus me deu? Cuspir naquilo que Ele falou para mim, ó, não vá para esse culto. Porque esse culto não celebra a Deus, mas celebra quem? O diabo. Segundo, pagar indulgências. Você fazer algo e Deus vai lhe perdoar. Olha, se você subir a serra com uma pedra na cabeça, seus pecados serão perdoados. Se você fizer. E o sacrifício de Jesus fica na onde? A Bíblia diz que somos salvos por causa do sacrifício de quem? De Jesus. Não é pela pedra que eu vou carregar, não é pelo peso espiritual que eu estou carregando, não é pelo sofrimento que eu estou passando que Ele vai ter misericórdia de mim, não, é por causa de Jesus, é por Jesus, porque Ele carregou todos os fardos do pecado, quando Ele veio aqui à terra, na primeira vinda, porque Jesus vai vir 2 vezes, vai ter a segunda vinda daqui a pouco, e vai ter a terceira vinda, o checkmate, com o mal, o pecado que vai ser destruído. Na segunda vinda, Jesus vai prestar conta para os santos, os que se salvaram, o que vai acontecer com Satanás, seus anjos e os seres humanos que recusaram tamanho perdão oferecido por Deus. E na terceira vinda, como diz tem um episódio do Chaves, né? O Chapolin vai assim, ó, para aqueles que recusaram o perdão de Deus. Olha, pegue o seu copo com água e coloque na frente da TV, que o pastor e o padre vai abençoar a sua água. Aí você vai lá com a cara. O óleo ungido não sei de quantas. E o diabo rindo da sua cara lá atrás. A fogueira não sei do que. Mas foi a fogueira do quinto dos infernos, porque essa daqui não serve para nada. Não serve para nada. Ou você dobra o seu joelho no chão
e clama a Deus por perdão, por misericórdia, desabafa. Se você estiver com raiva de Deus, fale. Se você estiver com raiva de mim, fale. Eu estou com raiva do Diego, ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo. Fale a Deus. Fale. Converse com Deus para Deus mudar e mudar o seu coração. Para mudar nós dois e ganhar nós dois. É você, os seus joelhos e quem? Deus. Você, seus joelhos e Deus. E como diz aquele cara, e mais ninguém. E não precisa você estar contando os seus problemas para ninguém, não. Conta tudo para Deus. Terceiro ponto aqui, que vai ser o diferencial desse mundo. Domingo. O domingo foi implantado no passado pelos líderes religiosos que se venderam, que se corromperam, que entregaram a sua alma para o diabo. Mas eles não mexeram na Bíblia. Não está na Bíblia. Eu falava com um rapaz ontem, ele é de uma outra denominação, e ele me abriu o coração e contou algumas situações de vida dele que ele não concorda com a igreja que ele frequenta. Na igreja que ele frequenta, você não pode estar com uma barba assim igual do Gustavo ali. Segundo eles, não pode. A regra da igreja. Enfim. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Não, mas é uma regra da igreja. Não é uma regra bíblica na igreja. Isso. Olha só, olha, eu vou lhe dar um conselho. Só siga aquilo que está aqui. Oi? Detalhes, esses desenhozinhos aqui tá na moda agora, né? Esse risquinho. Se você olhar, a história diz, isso aqui é algo cultural, viu? A história diz que para um homem ser respeitado no meio religioso, na época de Cristo, ele teria que ter o quê? Uma barba longa. Então, certamente, Jesus era um homem barbudo. E sabe por que Jesus só começou seu ministério com 30 anos? Porque até com 29 anos você não era respeitado, você não era ouvido. Por isso que ele teve que esperar os 30 anos para poder ministrar. Ele também é profeta. Voltando para a questão do domingo. Irmãos, é o divisor. Mas a sua igreja ensina assim? Não, a minha igreja não ensina assim, não. A minha igreja ensina assim? É a minha igreja que ensina assim? Que tem que guardar o sábado? É a minha igreja que ensina? Não, é a Bíblia. Se fosse a minha igreja que ensinasse, eu não guardava, não. É a Bíblia que ensina. A Bíblia diz que o morto, quando morre, está ali, ó, morreu, descansou, acabou. Quem diz é a igreja que diz? Não, quem diz é a Bíblia. A Bíblia que diz. Ou Deus é o maior mentiroso da história, ou ele é o homem mais certo da história. Não existe meio termo. 50% certo e 50% errado. Não. Ou Deus está certo, ou Deus está completamente o quê? Errado. E se você teve um encontro espiritual com alguém, ou algum ente querido, me desculpe, mas vou frustrar você. Você teve um encontro com Satanás ou com algum querubim que caiu do céu com ele. Mas com Deus, não. Com o ente querido, não. Sou eu que estou dizendo? É a Bíblia. Viu o que Jesus disse? Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, vão ouvir a quem? A você? Vão não. Se em vida você não fez nada que preste, porque você vai fazer agora na morte? Acabou. E o divisor de água é esse. É onde a gente vai se posicionar, do lado da fileira de Deus ou do lado da fileira do inferno. Ou a gente vai caminhar com Deus, mas para isso a gente precisa primeiro desprender de muitas coisas.
Nós estamos caminhando para um momento da história desse planeta que a política, está aí na política, quem confia em um político? Você confia em um político? Não. Já perdeu a credibilidade faz tempo. E eu não estou falando do Brasil, é de toda a terra. Precisa fazer um novo sistema econômico mundial, onde que o governo, políticos não mais exerçam, porque não há mais credibilidade neles. E adivinha quem vai ser a cereja desse bolo, o recheio principal? Vai ser a igreja. Mas a igreja vai ser direcionada pelos espíritos demoníacos de Satanás. O dragão, a besta e o falso profeta, que vai dirigir o mundo para a ruína final. Mas aqueles que ouvirem Moisés e os profetas irão escapar. Amém? Mas aqueles que se desviarem de ouvir eles, mas que focarem em Moisés e os profetas, como disse Jesus, esses vão caminhar rumo às mansões celestiais. Durante esse período que a igreja dominou a Europa, coisas absurdas aconteceram. Coisas que o diabo fez. Daqui a pouco vocês vão saber o que foi que aconteceu. Mas uma das coisas que Satanás fez foi tentar tirar do meio do povo a Bíblia. Era proibido terminantemente que uma pessoa nesse período aqui lesse a Bíblia, estudasse a Bíblia, porque ele era tido como herege e era morto. Não é a melhor opção, viu? Porque pior do que morrer é o quê? Uma coisa que é pior do que morrer. Isso. Olha, sabe o que é pior do que morrer? Não, é sério. Imagine, Márcio, imagine que uma pessoa arranque seu dente agora, com um alicate, puxando assim, ó, agora. Como é que fica você? Mas o cara não satisfeito, vou arrancar mais um. Vou arrancar mais um, vou arrancar mais um, vou arrancar mais um. Aí depois que arrancou todos os seus dentes da sua boca, eu vou arrancar seus dedos. Ou melhor, vou quebrar seus dedos. Pior do que morrer é ser o quê? Torturado. Morrer é bom, morrer acabou-se. Acabou dor, sofrimento. Mas tortura foi o que fizeram com muitos dos nossos irmãos que não abriram mão de ler a palavra de Deus. Vocês querem ver? Eu vou pedir para o Mateus colocar aqui o vídeo. Ele também vai colocar para o pessoal que está assistindo em casa. Eu vou pedir para que os nossos queridos diáconos ali apaguem essa luzinha aqui e observe. É apenas 2 minutinhos e vocês vão saber o que foi feito. Um pouquinho. As atrocidades que a igreja proporcionou, as coisas que foram inventadas naquela época para reprimir a leitura da Bíblia, é algo impensável. Os métodos de torturas que a igreja cristã fez naquela época deixava as torturas dos soldados romanos como se fossem brincadeiras de criança. Por exemplo, uma das coisas que eles faziam com as pessoas que queriam continuar seguindo a Cristo daquele jeito simples e puro, que continuavam lendo a Bíblia, eles sempre em público, às vezes amarravam uma corda numa perna e amarravam num cavalo, e a outra perna amarravam no outro cavalo. Soltavam os cavalos bravos no meio do campo e a pessoa nua ia sendo arrastada no meio da selva, no meio do mato, no meio das pedras, e sendo esticada até que ela fosse arrebentada e morresse de hemorragia.
eles elaboraram uma ferramenta parecida com um alicate, só que com 4 pontas, como se fosse 2 garfos se encontrando, com a intenção de arrancar os seios das mulheres que insistiam em ler a Bíblia. Tudo isso em praça pública. Muitas vezes eles penduravam pessoas arrebentadas, todas quebradas e ensanguentadas, para que os abutres sentissem o cheiro do sangue e se aproximassem e começassem a comer a carne dessas pessoas ainda vivas. E dentre muitas outras coisas que eles fizeram de atrocidades, uma delas me chama muito a atenção, porque o requinte de crueldade chega a ser diabólico. Eles abriam o abdômen das pessoas, arrancavam as vísceras da pessoa ainda viva, colocavam num jarro de vidro e colocavam em cima da mesa e obrigavam a pessoa ainda viva a assistir e ver as próprias vísceras em cima da mesa até que ela desmaiasse e morresse por hemorragia. Irmãos, só de você ouvir isso já lhe causa um mal-estar. Imagina você vendo o pior, vivenciando. Aí eu, com essa minha carinha aqui, desrespeitar a Deus e ir, e esses que morreram, que não renunciaram à sua fé e passaram por isso. Aí lá estou eu sentado. Que cristão nós estamos sendo? Coisas terríveis, diabólicas, foram feitas durante esse período em que a igreja dominou. Mas a igreja romana, não a igreja cristã. A igreja cristã estava sofrendo. A igreja romana que estava matando, perseguindo. Isso não é nada. Isso é apenas um rabisco do que eles fizeram. Abra sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 7. Amém? Diz assim: por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. A gente está vendo as coisas acontecendo. E nós precisamos deixar o nosso coração mais sensível para as coisas de Deus, para as coisas que valem a pena. Porque a gente se emociona com história fictícia, né? Novelas, filmes, séries. E com essas histórias aqui, que foram reais, de verdade. Pessoas que preferiram morrer, mas não renunciaram o nome de Jesus. E você? Já pensou se você estivesse no lugar dele? Ou melhor, se eu estivesse no lugar dele?
Deus irá fazer justiça. Amém? Deus irá fazer justiça. A justiça de Deus será feita. E esses que se deixaram ser usados por Satanás irão prestar contas a Deus naquele grande dia. E ai daqueles que recusaram o chamado para o perdão. Era melhor que nunca tivesse nascido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa afirmar sua fé aqui, na igreja que ensina a Bíblia, na igreja que ensina o que está na Bíblia, o que Moisés e os profetas deixaram. Pense nisso. Vou convidar para fazer o louvor final para a gente finalizar. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor neste altar. Pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus que
suportou minha dor, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Amém. Irmãos, você pode sentar. Eu tenho no último texto, se não cansar. Está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 7. 18, 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quem clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Em Apocalipse 6, versículo 2, diz que Jesus saiu vencendo para vencer. Por mais que esses que no vídeo foi citado sofreram, morreram, mas esse não é o fim. Jesus venceu. Naquele grande dia, o Senhor do céu e da terra irá cumprir essa promessa aqui, ó. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Naquele grande dia, do pequeno ao maior. Receberão de volta aquilo que foi tomado, a vida. Eis que os mortos ressuscitarão e entrarão para a eternidade. Receberão coroas de vitória e serão aclamados como filhos do Rei. O fim não é esse. Jesus venceu. Oi. Roma perdeu. Amém? Satanás perdeu. O pecado perdeu. Jesus venceu a morte. Eu vou contar novamente uma pequena parábolazinha para terminar. Diz que o menino estava lendo um gibi, as historinhas do herói contra o vilão, e ele começava a folhear as primeiras páginas daquele livro, e quando ele lia, todas as vezes, o mocinho estava sofrendo, estava sendo perseguido,
O herói estava apanhando, estava chorando, estava sangrando, e ele não aguentou mais ver aquela cena, ele não aguentou mais ver aquele sofrimento e pulou para a última folha da história. E na última folha dessa história, o mocinho vence o vilão. Nós já sabemos o final. Lá em Apocalipse diz que descerá fogo dos céus e será destruído o mal e o pecado. Jesus venceu. E diz que o menininho voltou para as primeiras páginas novamente da história. E começou a ler tudo de novo. E ele falava assim: olha, com o vilão, se você soubesse o que eu sei. Porque por mais que o vilão apronte, no final, ele vai ser destruído. Por mais que Satanás apronte na sua vida, na minha vida, eu já sei o final. No final, Cristo vence. E Satanás vai ser destruído. Amém? E você vai vencer, porque Jesus venceu primeiro. Que Deus nos abençoe. Que esse versículo que falou, para a gente não endurecer mais o coração, que fique gravado no seu coração. Deus falou para você. Eu não sei quem é, mas Ele sabe. É hora de parar de resistir. É hora de parar de fugir do perdão de Deus. Acabou. Volta para Jesus. Entregue o seu coração a Ele. Esse mundo não vale a pena mais. Ou melhor, nunca valeu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor tem sido fiel para com cada um de nós. Se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor, o que seria de mim e de todos que estão aqui essa noite, presencial ou virtual? E que nesse novo ano que começou, que nós possamos estar mais perto de Ti, que nós possamos buscar a Tua presença dia e noite, porque existe uma grande recompensa para cada um de nós, que é encontrar com Jesus e estar com Ele para todo sempre. Obrigado, nos leve em paz para os nossos lares e que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, no doce nome de Jesus. Amém.